boa tarde para todos. Está começando. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. O programa de hoje passa pelo Espírito Santo, Minas Gerais e Pará. Tem também fotografia, artesanato, teatro e a dica cultural da semana. E no estúdio, Du Angerosa Camargo traz um repertório que vai da Idade Média a raridades das músicas portuguesa e brasileira. Fique ligado nos destaques de hoje. O Para Todos foi conhecer no Espírito Santo um ex-mecânico que largou a profissão para virar fotógrafo. Com uma câmera simples e muito talento, Chico Barreiros registra paisagens de tirar o fôlego. O Para Todos viajou até Belém do Pará para conhecer os palhaços trovadores, que há mais de 17 anos divertem e encantam o público da região. Fomos até São João del Rei, Minas Gerais, conhecer o trabalho dos artesãos e bordadeiras da região. O Para Todos de hoje começa com um personagem que nos mostra que não existe fronteiras nem limites para a arte. Ele era mecânico e largou a profissão para virar fotógrafo. Com uma câmera simples na mão e muita sensibilidade, Chico Barreiros registra paisagens de tirar o fôlego. Nós fomos até Cariacica, na região metropolitana de Vitória, conhecer o trabalho dele, que inclusive já virou celebridade na região. Com a correria do dia a dia, não reparamos os detalhes ao nosso redor. Mas para esse cara aí, nada é o que aparenta ser. Onde vemos paisagens simples, cotidianas. Ele enxerga o cenário perfeito para uma fotografia de tirar o fôlego. Quem é ele? Francisco Carlos Barreiros da Silva, Chico Barreiros, nascido em Porto de Santana, idade de 48 anos, fotógrafo e registra as paisagens de Cariacica. E quem pensa que para fazer fotos tão incríveis são necessários equipamentos modernos de última geração, olha aí o Chico com a sua câmera simples. A máquina que cabe na palma da mão quase não tem recursos, mas é capaz de registrar belas fotos nas mãos de quem sabe eternizar momentos. E acredite se quiser, Chico nunca fez curso algum de fotografia. Ele conta apenas com a experiência e sua infalível sensibilidade para captar momentos decisivos, cenas impressionantes e detalhes encantadores de paisagens que passam despercebidas no vai e vem da cidade. A fotografia, ela tem alma, né? Aí você vai registrando cada momento, um pôr do sol, um amanhecer, um pássaro. Que às vezes a pessoa caminha e não observa nada. O dia está tão corrido que ninguém observa. E até quem sabe muito sobre fotos reconhece o talento desse autodidata da fotografia. O Chico demonstra ter muita sensibilidade, né? Acho que dá para ver isso. Dele gostar, ele sabe compor uma foto, ele tem um olhar, tem uma sensibilidade latente, né? Dele, nata. E eu acho que se ele continuar, ele tem bastante futuro. Produzir, né, alguma coisa não é privilégio de ninguém. Cada um tem o seu saber e o seu fazer, né? E o dele é esse. Né? Cada um se expressa de alguma maneira. A gente vê isso na música, tem tanta gente que nunca estudou música e são grandes compositores, ganham prêmios internacionais. Uma coisa na fotografia que nem um poeta. Poeta também você não precisa ser alfabetizado, fazer mestrado, doutorado para ser um grande poeta. E as qualidades dos trabalhos de Chico Barreiros vão muito além do que se pode ver. Os registros desse artista não transbordam só beleza. Eles também são um apelo à proteção ambiental na cidade. O meu processo começou primeiro como a degradação. A degradação, principalmente nessa região minha, Cariacica, está sendo muito avançada e ninguém toma providência. Você vê que é geladeira, é sofá, é tudo no manguezais. O manguezais está acabando. Isso é o mundo dele, é a realidade dele. Tem a ver, está relacionado até para um lugar onde a região geográfica onde ele mora, onde ele sempre viveu. E é, de certa forma, mostrar isso, as belezas. Ele com certeza deve ter andado muito de bicicleta por aquela região, indo para o trabalho, vindo para o trabalho, e todo dia vendo a mudança de luz e tal. Então, quando ele conhece uma região, né, desenvolveu, né, esse olhar
especial para aquela região, inclusive já sabendo os melhores horários para fotografar, melhor luz, melhor época do ano, com certeza. Isso tudo vem da observação. A fotografia, a técnica é importante, né? O Cartier-Bresson diz isso. A técnica é importante na medida em que a gente pode comunicar o que a gente vê, à medida que a gente pode se expressar. Mas para se expressar é importante sensibilidade, de nada vale só técnica. E quem diria que o Chico largaria o emprego de mecânico para viver só de fotografia? Quem passa aqui pela Rua 7 vê que foi isso que aconteceu. Chico já vive da venda de seus quadros há 4 anos. As fotos são ampliadas e viram verdadeiras telas que chamam a atenção. E o que antes passava despercebido... São trabalhos com identidade, né? Um trabalho que registra esses cantos e recantos do Espírito Santo. Muito bacana, eu acho muito maneiro isso aí. Como eu trabalho já com grafite, então para mim é uma grande referência, né? E já com identidade, já para trazer isso para o real, com uma maquininha como já foi dito para mim, né? É incrível. Maravilhoso, é uma bênção de Deus para esse bom trabalho que ele faz, né? E esse clima de fotografia contagia mesmo. Olha só, até eu me arrisquei em tirar fotos. E além de bom fotógrafo, o Chico também é bom professor. Mas é melhor deixar o trabalho para quem sabe mesmo. Agora é hora da dica cultural da semana. Bom, Sara, o que você traz pra gente hoje? Boa tarde, Ana e Gustavo. Boa tarde a todos. A dica de hoje é o documentário Sabotagem, o Maestro do Canão. A pré-estreia foi nos dias 23 e 24 de janeiro, quando completou 12 anos da morte do rapper. E o Sabotagem morreu cedo, né, Sara? Sim, foi uma vida curta. Ele ainda não tinha completado 30 anos quando levou 4 tiros. O Sabotagem tinha lançado apenas um disco, O Rap é Compromisso, que é referência para o hip-hop brasileiro. Ele era chamado de Garrincha da Rima e Che Guevara do rap pelos amigos. Bom, Sara, e o que esse documentário traz pra gente? O documentário foi dirigido pelo Ivan 13P e traz a vida e a trajetória do Sabotagem, com depoimentos de figuras do meio musical, como Paulo Miklos, dos Titãs, o produtor Ganjamin, o Rapping Hood, o Mano Brown, dos Racionais e outros. Vamos conferir um trechinho do trailer. Um bom lugar, se constrói com humildade, é bom negar. Aqui eu mando sabotagem, eu vou seguir sem pilantragem. Vou honrar, provar, no Brooklyn, sou sempre ali, mas vou seguir com Deus, enfim. Yeah, 1000 grau. Onde está passando o filme? Bom, para quem quiser saber mais detalhes do filme, dá para acompanhar pela página no Facebook, que é facebook.com/sabotagem, o Maestro do Canão. Bom, Sara, além das dicas, né, você também fez uma matéria lá em São João del Rei. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa matéria. O que você fez por lá? Bom, eu fui conhecer um grupo de artesãos que transforma as lendas, memórias e paisagens da cidade em bonecos, bolsas e cadernos. E a vocação para o artesanato lá é grande, né, Sara? Pois é. E a outra arte que também está presente na cidade é a dos bordados antigos, preservada pelo Centro Cultural Feminino. Vamos conferir. Uma cidade cheia de lendas, algumas assustadoras, como a do defunto que o diabo levou. Coronel Carlota era um homem muito ruim. Ele maltratava os seus escravos. Um dia ele morreu. Aí o descaso da população foi tanto que ninguém foi no seu velório. O caixão dele ficou lá no cantinho. Chegando no final da tarde, eles foram fazer o sepultamento. Chegando lá, o seu corpo não estava. Então, eles viram passando na encruzilhada um cavalheiro, né, com o seu cavalo, uns fosforescentes, né, e a capa estava voando, né, ao vento, assim. Então, diziam que isso foi o coronel que tinha voado, né, o defunto tinha carregado, né. Outras com final feliz, como a da criança perdida. São histórias que ganham vida nas bonecas criadas pelo grupo Fibra Real de São João del Rei, em Minas Gerais. O coletivo de artesãos surgiu de um curso de técnicas de costura, produção de papel e serigrafia. Desde fazer a tela até a impressão, né, nos tecidos, aprendemos todas as costuras, a encadernação, aprendemos a produção. Nós produzimos o papel, a fibra de bananeira, desde o corte da bananeira, ao cozimento, até apurar realmente a fibra para depois estarmos cartonando os nossos produtos. Produzir a fibra de bananeira é trabalhoso. São 8 horas só para cozinhar o material.
O resultado vale a pena. Além do trabalho com as lendas da região, o grupo também se inspira na religiosidade e em elementos da arquitetura, como os lampiões e fechaduras da cidade histórica. A gente tem o passar pela cidade. Nós não temos um olhar para a cidade. É igual a gente costuma dizer, a gente vê, mas não enxerga tudo aquilo. E nessa coleção nós resolvemos buscar justamente isso e trazer para que todos possam ter esse novo olhar. A gente passava, olhava e não via. Agora eu reparo tudo que eu vou passar. Olha ali, olha aquilo ali. Agora eu sou turista do próprio São João del Rei. É aqui na Rua Marechal Bittencourt, famosa Rua da Zona no passado, que o Centro Cultural Feminino preserva a arte dos bordados antigos. Vamos conhecer essa história? Olha, quando começou, nós tínhamos cerca de 100 mulheres bordando, outras não bordavam, mas promoviam alguma coisa para poder ajudar o centro, né? Que isso era muito comum. Depois, com o Plano Collor, nós perdemos um bocado de freguesia da compra dos bordados. Fundado em 1986 por Maria Amélia e Nelly Lúcia, mais conhecida como Guigui, o centro surgiu como uma associação feminina interessada em lutar pelo patrimônio material e cultural da cidade. No passado, o centro realizou palestras, cursos e exposições, mas a principal atividade do grupo são os bordados. E a gente quer preservar esse bordado antigo porque está acabando tudo, né? As meninas de hoje não querem saber dos bordados, então por isso que nosso time é toda mais antigo. A irmã, ela contratava as bordadeiras, né, para trabalhar lá. Aí eu fui para lá, bordei muitos anos lá, né. Aí depois eu comecei com o Centro Cultural, né, estou até hoje. O meu trabalho maior era o bordado branco, né, que é esse bordado antigo, né. Até tem aqui, ó, o meu pano de amostra. E dá muito trabalho esse daqui? Nossa. É? Eu olho assim, eu falei, será que foi eu que fiz? Hoje, o grupo tem menos de 20 integrantes. Mas os encontros no centro são uma forma de manter viva a tradição dos bordados, que, aos poucos, está desaparecendo. Nosso prazer é estar reunidos assim, conversando, amigas. E a gente ainda tem a coisa de que amigos dividem até os sofrimentos com a gente, né? É um lugar também de terapia, não só com as mãos, mas com a mente, né? Que a gente conversa, dá bastante risada, chora. Adoro e até hoje é o meu refúgio aqui, o Centro Cultural. Depois do intervalo, o Para Todos viajou até Belém do Pará para conhecer os palhaços trovadores. E no estúdio, um grupo que traz um repertório que vai da Idade Média a raridades da música portuguesa e brasileira. Nós somos o duo Angerosa Camargo e o Para Todos volta já. Nós somos os palhaços trovadores de Belém do Pará e estamos no Para Todos! O Para Todos viajou até Belém do Pará para conhecer um grupo que diverte e encanta o público da região há mais de 17 anos. Os palhaços trovadores levam tradições da cultura local para os palcos. Nós começamos a trabalhar essa coisa da palhaçaria, né, a linguagem do palhaço, misturando com elementos da cultura popular local, né, dos brinquedos, dos folguedos, e também utilizamos como texto a trova. Ela passou a ser um mote da dramaturgia dos palhaços e nós passamos a chamar palhaços trovadores. Eu também de você, ó maninha. O
grupo entra cantando, tem um canto de chegada, o grupo permanece o tempo inteiro em cena, não há saída de atores nem entrada de atores. Em cena eles formam um coro que faz toda a parte musical, né, e a parte de sonoplastia. E desse coro saem os personagens para fazer a cena na frente, junto com o personagem principal ou os outros personagens. Então essa estrutura domina todos os trabalhos dos Palhaços Trovadores. A peça Amor Palhaço, a mais famosa do grupo, já percorreu várias cidades e regiões do Brasil e também já mudou bastante de elenco. O enredo trata do amor sob a ótica do palhaço. Então, o amor com humor, né? Com um elemento cômico muito forte. E tem uma estrutura que tem um palhaço que aparece procurando a namorada. Ele vai para o encontro com a namorada, ele aparece 3 vezes. Ele vai, a primeira vez ele é menino, ele leva um buquê de rosas em botão. Maria! A segunda vez ele já aparece um adulto, as rosas já abriram, e no final do espetáculo ele aparece velho e as rosas já estão murchas. Maria! Mas ele não desiste de procurar a namorada, que é Maria. Então ele entra e só fala isso, Maria, Maria. Atualmente, o grupo também trabalha com textos clássicos, como nessa adaptação do Doente Imaginário de Molière. Inconveniente, repugnante, colocando sem cessar uma lavagem ou remédio na barriga, parasita, tossindo, escarrando e peidando o tempo todo. Olha, Molière foi um autor que saiu, né, pelo interior da França, exatamente absorvendo o teatro popular, né, e traz isso para a corte. Né? Então, Molière é cheio desses elementos populares, né? Vida de empregada é tão difícil, são tantas coisas que tenho que aguentar. Lavo, cozinho e passo todos os dias. Então a trama ela é toda urdida dentro da estrutura do que eram os espetáculos da comédia dell'arte, que eram espetáculos dos ambulantes, dos atores que andavam pelas cidades, né? Tem muito a ver com o que nós fazemos. Eu acho que nós somos meio que aparentados do Molière. Então não é muito difícil adaptar e trazer para o nosso universo. E na sede, em Belém, eles promovem atividades para o público. Nós temos um projeto aqui da Casa dos Palhaços que chama Palhaçadas de Quinta. É sempre a última quinta-feira de cada mês. Nós reunimos parte do elenco e convidados para apresentar pequenas cenas. Às 20 horas é a entrada franca. Então, toda a última quinta-feira do mês tem Palhaços Trovadores e tem convidados aqui na casa. Gostou? Quer saber onde encontrar mais informações do grupo? Vocês podem acessar o nosso blog www.palhacostrovadores.wordpress.com e procurar também a nossa página, né, a fanpage no Facebook, só procurar Palhaços Trovadores que vai aparecer. Nós estamos ouvindo o duo Angerosa Camargo tocando um trecho da música Marisópolis. O repertório deles é centrado em peças da Idade Média e Renascença e também na música luso-brasileira do século XIX. Bem diferente, né? Bom, é um prazer ter vocês aqui. Boa tarde. Prazer nosso, boa tarde. Nós estamos aqui com o Guilherme de Camargo e o Roberto Angerosa. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essa música que vocês acabaram de tocar. Bom, essa música particularmente é muito interessante porque ela faz parte de um códex. O códex é uma coleção de peças que foi só recentemente redescoberta, né? A música antiga com a qual a gente trabalha, na verdade, é uma música
sob certos aspectos, muito nova, porque é uma música que deixou de ser tocada por muito tempo e que só recentemente, por causa de trabalhos de pesquisa muito aprofundados, puderam ser tocadas novamente, né? Então essa música é uma música luso-brasileira, do final do século XVIII, começo do século XIX, que foi redescoberta faz 10 ou 15 anos no máximo e que agora está começando a fazer parte do repertório de novo. Como é que vocês têm acesso às músicas? São partituras, não? Como é que isso funciona? Esse é um trabalho bem particular e bem característico também, porque a música do passado, sobretudo para instrumentos de cordas dedilhadas, não era escrita em partituras, era escrita em tablaturas, que é uma maneira de escrever que se usa até hoje na música popular, mas naquela época era uma maneira muito ainda rudimentar de se escrever. Às vezes você mostra uma tablatura dessas para alguém que não conhece, a pessoa pergunta se é uma receita de bolo. Não sabe nem o que é. Não sabe exatamente o que é, porque não parece nada com aquilo que a gente tem de referência da notação musical de hoje em dia, né? Mas esse trabalho é feito muito nos museus, sobretudo da Europa e também da América Latina, nas igrejas, nos arquivos das igrejas. E existem hoje em dia musicólogos muito sérios e especializados justamente em tentar trazer à luz esse repertório que ficou tanto tempo nos arquivos, né? Agora, vocês trouxeram alguns instrumentos para a gente. Eu queria que vocês falassem sobre eles e tocassem um pouquinho, dessem uma palhinha. Bom, os instrumentos são curiosos, né? Porque nessa questão de você fazer um link com alguma coisa tão antiga, vai buscar também instrumentos que tenham raízes, né? Assim, que você sabe que tem raízes ancestrais, né? No caso, por exemplo, quando a gente fala de cultura portuguesa ou ibérica, tem uma coisa fundamental, assim, principalmente quando se lida com cultura, música, etc., que é a invasão islâmica, né? De 800 anos naquela região e tal. E o derbaque é um instrumento que representa, desde o Egito Antigo, essa cultura árabe, né, arabizada e tal. Então, a gente supõe, já que não há gravações do século XI, nem nada parecido, né, que, de repente, tem uma semelhança, tem um parentesco. E soa, né? A questão é também, antes de tudo, é isso, né? É achar na música alguma coisa que soa, né? Como é que é o som dele? Aqui. Instrumento solístico, né? O instrumento tem bem bacana. Grandes mestres aqui pelo mundo. E esse daqui que parece um violão, não é violão, né? Nenhum dos dois é um violão. Essa a gente hoje em dia chama ela de guitarra barroca, mas na época eles não sabiam que eles estavam no período barroco, né? Então eles só chamavam de guitarra. É um instrumento bem diferente, de uma certa maneira. Essa organologia que a gente chama, que a organologia é a genealogia dos instrumentos em geral, né? Quer dizer, que caminho que eles fizeram para chegar onde eles são. E aquele instrumento que eu toquei anteriormente é uma viola portuguesa, que já é originária desse aqui, que é uma viola espanhola, né? E esse instrumento foi da Espanha para Portugal. Na Espanha ele era encordoado com cordas de tripa animal. Em Portugal ele passou a ser encordoado com cordas de arame, que eles chamavam, por isso viola de arame, né, cordas de aço, e chegou ao Brasil e deu origem à nossa viola caipira, né? Então é um jeito de ver a história acontecendo. Bom, e para encerrar o programa, queria que vocês dissessem o que vocês vão tocar para a gente e falar um pouquinho sobre a música. Nós vamos tocar uma peça que se chama Canários. Canários, na verdade, é um nome genérico de um tipo de música, da Península Ibérica, sobretudo, de um compositor aragonês, um compositor espanhol da vila de Calanda, chamado Gaspar Sanz, que em 1697 escreveu um método chamado Instrucción de Música sobre a Guitarra Espanhola, em que ele ensinava a tocar esse instrumento justamente, né? É um tratado já muito antigo, mas que é uma fonte super importante para a gente saber como tocar esse instrumento e que tipo de música se fazia nele, né? Então a música é Canários, desse compositor do século XVII, Gaspar Sanz. Tá certo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Infelizmente o programa acabou. A gente que agradece. Para todos termina aqui. Até o próximo sábado. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana.